Meus amados, graça e paz, é com muita saudade, que eu entro na sua casa nessa noite para continuar aquilo que foi pregado no domingo. A pastora deu um desafio para nós de lermos o livro de Hebreus e estaremos falando então sobre fé. Vamos esgotar? Claro que não. A fé é um assunto, não vou dizer inesgotável, mas a sua prática de fato em nós deve ser uma prática inesgotável. Quanto mais nós nos damos a praticar esse exercício da fé, mais nós vamos ver a inteireza de Deus em nós. Nós vamos começar a conviver com essas facilidades de entendimento do reino espiritual. Mas o primeiro passo é ter esse conhecimento, como ela pregou, como ela tem pregado, como ela tem dito, como foi dito já no domingo. Talvez eu faça, como aconteceu na quinta-feira passada. O YouTube só está me dando 8 minutos e meio, então talvez eu faça 2 videozinhos para a gente estar falando alguma coisa mais a respeito da fé. Pai, em nome de Jesus, nós nos posicionamos, Pai, nessa última terça-feira desse mês. Nós já queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de ser grato a Ti, de podermos expressar a Tua palavra, de podermos, Pai, viver num país livre, podemos professar a Tua palavra sem que soframos nenhuma retaliação. Pai, cuida agora de todo mundo que estará ouvindo essa palavra, cuida da nossa mente. Espírito Santo, aqueles que estão com o coração endurecido, ó Senhor, trabalhe em cada coração, para que nós possamos entender o fluir da Tua palavra em nós. A começar de mim, Senhor, estenda uma fé muito ampla para que a gente possa experimentar o Teu reino nessa terra. Nós queremos já te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito, esclarecendo, Pai, e te pedindo que o Senhor vá entrando em cada família que está agora ouvindo essa palavra. Pai, seja com cada um deles e delas, Pai, em nome de Jesus. Amém, amados? A pastora fala do livro de Hebreus. A carta aos Hebreus é uma carta que tipicamente ela não tem uma autoria comprovada, mas eu reputo que ela foi escrita por Paulo. E a essência da carta é uma carta bem tranquila no sentido da gente ter esse entendimento de fé. Eu quero me reportar o primeiro capítulo a partir do versículo 1, que diz assim: começa como revelação de Deus. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ser feita a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Eu posso te perguntar, não é prova oral, mas será que Paulo está falando de quem aqui? De filho, de herdeiro? Está falando de Jesus. E essa carta, efetivamente, ela repousa muita coisa sobre fé. E nós podemos ver que existe uma fluição na palavra de entendimento. Ela vai respondendo aquilo que nós temos dúvida. Por exemplo, no versículo 10, capítulo 10, versículo 38, diz assim: Mas o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nela. Ora, aqui já está se repousando, aqui já está explicando alguma coisa no tocante à minha fé e à sua. Paulo escrevendo aqui, por revelação de Deus, ele está escrevendo aqui o quê? Você consegue entender, discernir aquilo que está escrito na palavra, no capítulo 10, versículo 38, mas o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, está falando de quem? Quem é o seu justo? Quem é o meu justo? Está falando para a igreja, está falando para mim e para você. Existe uma expectativa de Deus, numa fé inabalável nele. E ele dá um recado para mim e para você. Qual recado, pastor? É que ele não encontra prazer naqueles que recuam.
E você mesmo pode estar me ouvindo e falando, poxa, é verdade. Deus já fez tantas maravilhas na minha vida que eu não me sinto apto a recuar. Eu só tenho que agora avançar. Ou seja, a caminhada com Cristo Jesus, ela não permite retorno. Nós temos que avançar sempre. Precisamos ter até o fim, com os nossos olhos fitos em quem? No autor e consumador da nossa fé. E sobre isso também Paulo escreve em Hebreus 12:2, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus, repetindo quase a mesma coisa que nós lemos no capítulo 1. Ou seja, ele zela, ele cuida, ele entende que tão logo ele nos tira da situação de criatura e nos eleva a situação de filhos dele, que existe já em nós essa expectativa de fé. E como eu estava falando anteriormente, essa fé ela pode ser recapitulada na sua vida. Basta você fazer um exame de como estava a sua fé antes de você receber Jesus. Preservar, obtendo os resultados dessa fé, é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova de coisas que não se veem. Quantas vezes nós queríamos uma coisa, desejávamos uma coisa que estava até distante de nós, mas pela nossa boca, pela nossa declaração, assim se consumou, assim foi feito. Seja em relação aos seus filhos, quantas vezes nós oramos pela saúde dos nossos filhos? Nós não vimos o poder de Deus dentro do corpinho do nosso filho, daquela inflamação e tudo, mas uma ordem sendo dada e o cumprimento da palavra em nós por uma fé genuína em Cristo Jesus, nós vemos o corpo restaurado por completo. Eu tenho um exemplo de um apóstolo muito nosso amigo, anda muito com a gente, anda muito ali com o Bertelli, é o apóstolo Cristiano. O apóstolo Cristiano, ele contraiu câncer de pulmão. Ele contraiu um câncer de pulmão e foi levado às últimas para o hospital. Mas lá ele recebeu uma palavra que ele já estaria curado. E ele conta que, em função da quimioterapia e tudo, ele foi desfalecendo o seu corpo e se tornou careca pela questão da saúde. Mas ele conta que, por aquela voz que ele entendia de cura, ele saiu capegando ainda pelo hospital afora, profetizando cura para aqueles que estavam enfermos dentro do hospital. E as enfermeiras paravam, rapaz, você já está careca com câncer de pulmão, profetizando cura na vida dos outros, olha a sua vida. E ele falava justamente assim, a minha vida eu já estou curado, porque eu já recebi a cura, agora eu vou profetizar cura naqueles que estão enfermos. O que aconteceu com o apóstolo Cristiano? Hoje é um intercessor, tem mais de 1.400 bases de oração e intercessão, pelo Brasil e fora do Brasil. Câncer. A circunstância diria morte. E ele falou, não, tem vida em mim porque eu creio na palavra por fé, por tudo aquilo que Cristo Jesus fez em mim. Nós vamos continuar. Esse vídeo termina